pessoal, tudo bom? Nós vamos conversar agora com a rainha do basquete, a Hortência. Ela que é considerada a maior pontuadora da seleção brasileira de basquete. E tem experiências para contar pra gente que acredito que vocês vão gostar muito. Vamos lá? Tudo bom, Hortência? Como é que você tá? Tudo bem, e vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Então, nós queremos te agradecer por você estar aqui com a gente do Conapap, para poder compartilhar um pouco da sua história, para a gente aprender um pouco mais com pessoas que chegaram lá, que alcançaram ótimos resultados. E aí eu gostaria de falar com você a respeito do teu início no basquete, por que você escolheu o basquete e como que você descobriu que era o basquete mesmo que você queria. E por que isso? Porque nós vemos hoje um número muito grande de pessoas insatisfeitas com as atividades que desempenham. Então a gente queria saber como é que você se identificou com o basquete, se isso foi rápido, como que foi, como que aconteceu isso? Bom, eu nasci para ser uma esportista, né? Então, quando entrei na aula de educação física da escola, foram me apresentados vários esportes. Handebol, atletismo, natação, futebol de salão, enfim, vários esportes. Quando eu vi o basquete, quando me apresentaram a bola de basquete, eu me apaixonei por esse esporte. Então, qual é o segredo, né, do sucesso das pessoas? É você fazer aquilo que você ama, é você fazer aquilo que você realmente gosta, aquilo que realmente dá prazer. Óbvio que você tem que ter o dom. Eu já tinha o dom para ser uma esportista. Eu acho que qualquer esporte que eu fizesse, eu ia me destacar, né? Porque eu tenho o biotipo de uma atleta, eu tenho a atitude de uma atleta, enfim, eu gosto de desafios, né? Aquela coisa da competição tá dentro de mim. Então, realmente, eu vim para ser uma grande atleta. Aí, depois, é como se fosse uma pedra bruta que você foi pegar na natureza, e aí você tem que lapidar essa pedra para ela poder brilhar, né? E aí eu fui sendo orientada, me preocupei muito com os detalhes, aprender de maneira correta, e aí, 2 anos depois que eu peguei a bola de basquete na minha mão, eu já era titular da seleção brasileira, adulta. 2 anos depois? 2 anos depois, por quê, né? Porque eu já tinha, assim, o corpo de atleta, eu tinha atitude de atleta, eu amava aquilo que eu fazia, eu me apaixonei por esse esporte, e aí, pra mim, foi mais fácil, né? Porque quando você faz aquilo que você ama, na verdade, você desempenha muito melhor o seu talento. Com certeza. O que mais, na trajetória como atleta, o que mais te motivou a continuar? A competição, né? Eu gosto de competir, eu gosto de desafio, né? Eu gosto da concorrência, de ver contra quem eu vou jogar. Primeiro, eu gostava de estar dentro de uma quadra treinando. E depois, assim, quem é o meu próximo adversário? Eu acho que essa coisa de você gostar disso, dessa pressão, né, que o esporte ele coloca em cima da gente, eu sempre curti isso muito. Então, para mim, isso foi o principal. O objetivo, a pressão de você ter que ganhar do seu adversário, a competição em si, aquela coisa me dava, sabe, aquela adrenalina, né, do esporte. Isso me fez muito bem e falei, puxa, é essa adrenalina do dia a dia que eu quero sentir. Me diz uma coisa, teve algum momento, Hortência, que você falou assim, ah não, chega, basta, mesmo no começo da carreira, as dificuldades, talvez de patrocínio e tudo, teve algum momento que você pensou em desistir e o que você pensou, alguém chegou para você e deu alguma palavra de ânimo, alguma coisa aconteceu para que você continuasse? Você viveu uma experiência dessa? Eu nunca passou pela minha cabeça em desistir em nenhum momento. Eu acho que quando passa isso na cabeça de uma pessoa que está no esporte, é porque realmente ela não ama aquilo que ela faz, né? Porque se você gosta, não vai ser um empecilho, uma dificuldade que vai fazer você desistir. Ninguém desiste, porque quando o jogo você tá 20 pontos atrás, se você já desistir, você nunca vai alcançar, você nunca vai buscar, né? Nós já conseguimos virar jogos memoráveis que estavam perdendo de 20, de 30 pontos, nós fomos buscar. Por quê? Porque a gente sempre acredita que amanhã vai ser melhor. Ou que daqui a pouco vai começar a cair a bola, daqui a pouco vai melhorar. Então você tem que
tem que ter a cabeça muito positiva. Então eu nunca pensei em desistir, nenhum momento. Olha, eu joguei basquete 23 anos da minha vida, 22 anos da minha vida, 20 anos com a camisa da seleção brasileira, e nenhum momento. Eu já joguei com a mão fraturada, eu já joguei lesionada, e em nenhum momento eu falei, não quero, não vou jogar esse jogo, eu não posso jogar esse jogo de maneira alguma. Tendo a oportunidade de estar lá dentro, eu sempre estava lá dentro e jamais pensei em abandonar aquilo que eu realmente amava e gostava de fazer. Quando você competiu, conta uma experiência para você, Hortência, que foi muito especial. Que, assim, normalmente as competições são muito especiais para gente, mas tem sempre uma que marca mais. Conta a experiência de uma competição que foi assim, uma superação para você em vários sentidos. Talvez até você falou até de lesão, que você competiu lesionada, e que você achou que foi muito especial por conta dessa superação. Olha, eu participei de um campeonato mundial na Coreia, e eu tinha acabado de fraturar minha mão, 2 dedos aqui da minha mão eu fraturei. E o médico disse que tinha que operar minha mão, colocar pino, aquelas coisas todas. Eu falei que não ia fazer isso. E do dia da fratura ao primeiro jogo eu tive 15 dias, né, praticamente. Então eu fiquei 1 semana de gesso, depois tirei, comecei a fazer fisioterapia, entrei na quadra no primeiro dia de jogo, joguei o campeonato mundial, fui cestinha daquele campeonato mundial com a mão quebrada. Eu acho que isso foi assim, a pessoa fala assim, mas doeu sua mão? Eu falei, sei lá, nem lembro se doeu, porque na verdade eu tava tão, aquela adrenalina do jogo, de disputar um mundial, era tão forte que eu nem pensava na dor, porque na verdade a dor faz parte da vida de um campeão, né? A dor faz parte da vida de um atleta. Então, você não consegue alcançar um sucesso em qualquer setor, seja esporte, seja qualquer outro setor, se você não sentir dor. Dor o quê? Dor física, dor mental. A mental é aquela de você deixar sua família, não poder sair, não poder curtir a noite, não poder curtir seu namorado, não poder curtir o dia a dia de uma pessoa normal. Isso também é uma dor, né? Então, a dor faz parte daquelas pessoas que querem chegar em algum lugar. Então, eu acho que isso aí foi o momento. A gente tem que abdicar muito, né? A gente tem que abdicar de muita coisa, né, Hortência? Mas você deixa, se abdica de algumas coisas, mas no fundo, você tá tendo prazer ali, né? Você tá fazendo uma coisa, você tá treinando, você tá descansando por um jogo, enfim, você vai ter prazer, né? Porque o maior prazer que um atleta tem é subir num pódio, ganhar uma medalha, ser campeão do mundo. Então, é muito mais prazeroso do que uma balada, do que bebida, enfim. Na minha opinião, na minha maneira de pensar, isso pra mim foi muito mais prazeroso do que qualquer outra coisa. Hortência, me fala como que é a rotina de preparação, como que era a rotina de preparação antes do campeonato? Como é que era a tua rotina de campeã? Olha, eu sempre tive a mesma metodologia, né? Treinar muito, fazer tudo que o meu técnico, preparador físico mandava eu fazer. Fora isso, eu fazia muito mais ainda. Então, no primeiro dia que eu fui convocada para a seleção brasileira, eu pus uma meta na minha vida, um objetivo. Eu vou fazer todos os dias 1000 arremessos convertidos. O que não entrava, eu não contava. Então, eu fazia 500 de manhã, 500 à tarde. Então, assim, eu treinava muito. Pode ser que alguém treinou igual, mas mais que eu, ninguém nunca treinou. Então, eu acho... Mas por que eu fazia isso, né? Porque eu gostava. Era muito prazer para mim fazer isso. Então, não tinha... Eu saía de manhã para treinar, voltava, descansava, almoçava, dormia tarde para poder treinar depois de novo, treinava forte, saía do treino, uma alimentação bacana, ia dormir de novo. Quer dizer, eu me preparei a minha vida inteira para aquele esporte que eu escolhi, né? E aí... a gente vive de escolhas, né? A vida da gente vive de escolhas. Você, quando acorda, você escolhe. Quando eu escolher ser feliz ou ser mais ou menos, eu escolhi, quando eu comecei a jogar basquete, tinha 2 opções: ser a melhor ou ser mais ou menos. Eu escolhi ser a melhor, independente se eu conseguir ser ou não, eu escolhi ser a melhor. Então, era um caminho muito difícil, tive que abdicar de muitas coisas, mas eu acho que no final... da minha trajetória, eu acho que valeu muito a pena e eu fui muito feliz com essa minha escolha. Hortência, olha só, a gente vê alguns rituais que alguns atletas adotam e alguns outros profissionais adotam em outras profissões também. Tem muitas pessoas que antes de entrar no palco, antes de dar uma palestra, faz
uma certa meditação, usa alguns gatilhos que ajudam a fortalecer aquele momento para se otimizar, se sentir em melhor estado para entrar, antes de entrar no palco. No teu caso, aquela respirada que você dá, aquela tua soltada de ombro, é o quê? Porque como é que surgiu aquilo? Foi assim, foi naturalmente, foi alguma coisa orientada, como é que foi? Na verdade, todo atleta, ele é 70% inspiração, né? Você tem que estar inspirado, você tem que estar afim, você tem que querer muito. Eu acho que a motivação, eu acho que o técnico, ele tem que motivar seu atleta tem que estar sempre motivado para entrar numa quadra, enfim, num campo de futebol. Agora, aquela respirada, eu aprendi com o meu primeiro treinador, o professor Valdir Pagan Pérez. Ele falou assim, você tem 5 segundos para chutar um lance livre. 5 segundos parece que é pouco, mas é muito no basquete. Calma, não tenha pressa, relaxa, sabe? Solta o ombro, solta a sua musculatura, se concentra, porque é só você e a cesta. Ninguém mais está te marcando. Então, se você fizer o movimento certo do arremesso, ele vai cair. E para você fazer o movimento certo, você tem que estar relaxada e pensar no movimento antes de você executar. E foi o que eu fiz. Aí virou meio que um marketing, né? Todo mundo fala, isso aí é marketing de orquestra. Não é nada, isso aí é um treinamento que eu fiz desde o primeiro dia que eu aprendi a chutar um lance livre. E marcou para as pessoas, porque eu chutei muito lance livre, tomei muita falta, né? Eu era muito marcada, eu era muito visada dentro da quadra, então eu tomava muita falta e chutei muito lance livre. E a minha performance de acerto era muito grande, era mais de 90% de acerto. Então isso chamou muita atenção do público brasileiro e internacional também. Quando você ia arremessar a bola, como é que você fazia assim? Naquele momento você conseguia ver só a cesta, só a cesta? Como é que era aquele momento? Você conseguia se distanciar das pessoas, aquele barulho, você conseguia ver só aquele momento? Na verdade, é um momento de muita concentração, né? Você sentiu que esse momento foi ficando mais forte para você? Do começo da sua trajetória de atleta para depois, quando você já era profissional, quando você já estava na seleção brasileira, você foi sentindo que aquele momento foi ficando mais forte, mais intenso, ou era sempre um momento... É claro que é sempre um momento de desafio, né? Olha, óbvio que eu era muito jovem quando eu fui convocada pela primeira vez numa seleção brasileira adulta. Eu tinha 16 anos de idade. Óbvio que eu sabia mecânica e eu ainda não tinha aquela experiência para poder trancar o meu ouvido para não ouvir a torcida. Você imagina 10 mil pessoas gritando no momento que você está fazendo um arremesso, né? Mas com o passar do tempo eu fui ficando experiente, aí eu bloqueei tudo isso. Na hora do arremesso eu não ouvia ninguém, eu fechava meu olho, me concentrava muito. E aí, no começo, a perna tremia, né, para chutar o lance livre. Depois passou a ser mais natural, mais normal para mim, pela experiência que fui obtendo ao longo dos anos. Você acha que você já, nesse momento você ouviu falar de programação neurolinguística, de uma estratégia de fazer o gatilho mental, de sentir, de trazer os seus melhores instintos, assim, o teu máximo, o teu ótimo para aqueles momentos, ou aquilo ali aconteceu de uma maneira natural? Você chegou a ter esse treinamento? Hoje em dia tem várias equipes que têm um preparador que faz treinamento em PNL, Programação Neurolinguística. Isso aconteceu na seleção brasileira de basquete? Como é que foi? Você imagina que naquela época nem celular tinha, nem internet, nem TV a cabo. Imagina que nós íamos ter uma preparação neurolinguística. Isso foi uma coisa muito natural, foi um aprendizado. Tudo que eu fiz naquela época foi uma coisa partiu de mim mesmo, foi um instinto. Veio do meu próprio organismo, né? Essa coisa de concentração, força mental. Eu acho que eu já nasci com essa força de competição, de não ligar para o xingamento das pessoas. Eu acho que o meu maior treinamento foi a torcida. Quando a gente jogava internamente aqui,
eu tinha muito aquela rivalidade com a equipe da Paula e a torcida da equipe da Paula, a torcida da Hortência, da minha equipe. Eu acho que nós duas fomos preparadas pela própria torcida. Eles que nos ensinaram muito essa coisa de você se concentrar, se fechar, não ligar para o que estão falando, não ligar para o que estava gritando. Tanto é que, para mim, independente se estavam gritando contra ou a favor, para mim era importante o ginásio estar gritando, fazer barulho, porque me motivava mais ainda. Então foi uma coisa assim, muito mais natural do que treinamento em si. Não tem essa coisa de preparação psicológica, isso nunca existiu. Hortência, me diz uma coisa, antes do campeonato, na noite anterior, como é que era a tua preparação? Você tirava para ficar no hotel, ficava descansando, você se retirava mesmo, ou era um dia normal? Quer dizer, normal normalmente não é, né? Antes do campeonato. Como é que era? Você imagina, eu já no treinamento eu já me concentrava, você imagina em época de jogo, eu ficava focada 24 horas jogando o jogo na minha cabeça, pensando o que eu vou fazer, se acontecer isso, se acontecer aquilo, enfim. Você fazia esse exercício, Hortência, de passar o jogo na tua cabeça, de passar as jogadas, essa visualização? É porque o basquete é muito rápido, né? Não dá tempo pra você falar assim, pera aí que eu vou pensar o que eu vou fazer. Pera aí que eu vou perguntar pro meu treinador. É uma coisa muito rápida. Então, você tem que estar já... pintou, você já sabe o que você vai fazer. Então, assim, tô perdendo de 20 pontos, tô perdendo de 5, tô ganhando de 2, falta tantos segundos, qual a melhor jogada? Vou pedir lateral, vamos... qual a jogada melhor para fazer nesse momento? Segurar o jogo, ir para cima, enfim... Eu pensava, eu jogava o jogo umas 10 vezes na minha cabeça antes de entrar na quadra. Então você tem que jogar o jogo na sua cabeça, não dá tempo de você parar, falar, e agora a decisão ela é muito rápida. Então você tem que estar com tudo muito preparado, muito bem treinado, para a hora que acontecer você já ter rapidez para resolver o problema, porque o basquete é muito tenso e a decisão ela tem que ser naquela hora e você não pode parar para pensar. Não dá tempo de ficar planejando muito, né? Tem que estar preparado, é como entrar num ringue, tem que estar preparado porque é soco para todo lado. Você tem que estudar o adversário e ver o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que eu posso fazer, para na hora que acontecer você já tá com aquilo na sua cabeça. O que você acha, assim, que tem várias pessoas que desistem dos seus sonhos, várias pessoas que desejariam serem atletas profissionais, vários jovens que podem estar nos ouvindo nessa hora. O que você pode falar para essas pessoas assim, para motivá-los a continuar e acreditar nesses sonhos? E alguns esportes são especialmente difíceis porque não tem apoio. Então a possibilidade de conseguir um patrocínio é muito mais difícil do que esportes que têm maior visibilidade. Mesmo assim, tem muitas pessoas com esportes que não têm tanta visibilidade que conseguem se desenvolver muito bem. O que você acha que você pode dizer para essas pessoas? Olha, eu tenho uma frase que eu trago comigo que ela diz assim, você tem um sonho, mas qual é o seu plano, né? Às vezes a pessoa sonha, mas não planeja. Ela não vai, não tira a bunda da cadeira e corre atrás do seu sonho, entendeu? Então ficar só sonhando não vai acontecer. Você tem que ir correr atrás do seu sonho. E essa coisa de, eu não tenho estrutura, não tenho apoio. Olha, quando eu comecei também não tinha. Não tinha patrocínio, não tinha essas coisas. Então, eu acho que se você tem o dom, você tem o talento, você é bom, vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Não importa se você tem um tênis apropriado agora ou não, no começo, você vai ter depois. Mas no começo eu também não tinha. Era bola, eu treinava no sol, quadra descoberta. Então, assim, não tem desculpa. Quando as pessoas começam a arrumar muita desculpa pro seu insucesso, é porque realmente não era para acontecer para ele, realmente o verdadeiro dom dele não era aquele, entendeu? Então eu acho que não tem desculpa. Óbvio que tem muita gente aí pelo Brasil que poderia ter uma oportunidade e a gente descobrir muito mais talentos. Mas o nosso país é isso, né? Eu comecei na aula de educação física. Dali eu fui buscar outras coisas, aí eu entrei no clube, enfim. Você tem que correr atrás. Se você tem dom, se você for... Lembra que eu falei no começo que você escolhe ser o melhor? Quando você era o melhor, quando você se destaca naquilo que você faz, as pessoas vêm correndo atrás de você. As pessoas vão saber que você
tem capacidade, tem talento e você vai conseguir chegar lá. Então, procure sempre ser o melhor naquilo que você faz, porque a pessoa corre atrás daquilo que é o melhor. E o grupo, né, Hortência? O ambiente também. Às vezes você está rodeado de pessoas que te apoiam, que tem mesmo que ajudam você a compartilhar esses sonhos. É importante essa equipe, né? Como é que é? Qual foi a importância da equipe, das pessoas que estiveram juntos com você, as pessoas que estiveram juntas com você nessa tua trajetória? Super importante a equipe, mas você não pode esquecer que o talento tem que ser individual. Se você não sobressair, se você não for bom, se você não fizer ponto, se você não estiver bem fisicamente, você vai para o banco. Você nem convocado para a seleção você é. Então, assim, é a união de várias pessoas juntas, né? Individualmente, cada um na sua especialidade. Eu era lateral, a Paula era armadora, aí tinha o pivô 4, pivô 5, lateral 3, enfim. Juntando o talento de todas essas jogadoras, você vai pensar em ganhar o jogo, em ganhar um campeonato. Então, assim, a equipe é fundamental, né? Uma depende da outra, é você fazer o melhor que você sabe, juntando com o melhor que a outra sabe, junto tudo isso, a gente consegue fazer uma grande equipe. E você... Você saber explorar o seu talento e entender que a outra também tem talento, e aí você pode ser melhor chutadora de 2, a outra pode ser melhor de 3, então se eu estiver livre para os 3 pontos e a outra tá livre para os 3 pontos, eu vou passar para outra que ela é melhor que eu, entendeu? Então é assim, é você saber explorar o melhor que uma tem da outra, e isso forma uma equipe forte, uma grande equipe, e uma, óbvio, precisa da outra. Basquete é um jogo de equipe, você não consegue jogar sozinho. Agora, essa questão de equipe também é muito importante, a unidade, né? Quando que você sentiu que a equipe estava bem coesa e que isso pesou mais numa disputa? E como manter a unidade da equipe? Como lidar com as várias vaidades que existem muitas vezes numa seleção? O ser humano ele é muito diferente um do outro, né? E para você saber lidar bem em equipe, você tem que entender e aceitar o que a pessoa é. Só tem uma coisa que não dá para você aceitar, é a falta de caráter. Quando a pessoa ela é diferente de você, não significa que você está certo e ela está errada, ou vice-versa. Então, você tem que aceitar as pessoas como elas são. E aí você consegue viver em equipe, senão fica difícil. Então, uma tem gênio mais forte, ou tem temperamento mais sensível. E aí você entende como a pessoa é, você sabe como lidar com a situação. Então, não é fácil trabalhar em equipe. Então, entender e não querer mudar, porque as pessoas não mudam, é assim, se adaptar a como as pessoas são, como as pessoas tiveram que se adaptar à minha maneira de ser também. Eu era muito chata, eu era intempestiva, eu sou guerreira, eu grito, eu xingo, eu não aceito a derrota, eu grito, eu brigo, mas sempre pro lado bom, né? A pessoa tem que entender qual é a intenção da pessoa, né? Se a intenção foi boa e de ajudar, tá tudo certo, aí você consegue viver em equipe melhor. É entender como é que a pessoa é e saber que é do bem e tá querendo ganhar e tá querendo o seu melhor. Hortência, eu gostaria que você falasse pra gente um momento em que essa unidade da equipe foi mais importante, que você sentiu que fez uma diferença, porque tem equipe que a gente participa que flui mais, a equipe está mais unida, tem outras que às vezes não flui tanto. Quando que você sentiu que isso fez a diferença e a que você atribui essa unidade? Olha, quando eu fui para a Seleção Brasileira a primeira vez, em 1976, nós éramos muito jovens, né? Muito jovens, não tinha uma jogadora muito experiente para nos ajudar a entender como é que funcionava aquilo tudo. Quando nós fomos jogar em Cuba, que foi o nosso primeiro Pan-Americano que nós vencemos, foi uma medalha de ouro, ali começou uma arrancada muito grande para a gente marcar a nossa geração. Então foi Cuba, campeã pan-americana, fomos para um campeonato mundial, ganhamos o mundial, depois nós fomos para uma Olimpíada e fomos finalistas ganhando a medalha de prata. Então, você sente que a equipe está mais madura, você sente que a equipe está mais consciente, entendendo mais, porque nós jogamos juntas muitos anos. A Paula jogou comigo 20 anos, então eu olhava para ela, eu já entendia. A equipe, você sente quando a equipe está com cheiro de medalha,
a equipe tá entendendo o valor da outra, o valor de uma medalha, que não era mais importante para mim ser cestinha ou a Paula ser a melhor jogadora. O mais importante era a gente marcar essa geração, o mais importante era subir no pódio, né? Eu acho que a partir do momento que nós entendemos isso, eu acho que ficou mais fácil de você trabalhar a parte psicológica, a parte da pressão. Imagina, eu fui campeã do mundo com 35 anos de idade, era meu último campeonato mundial. E aí a gente pôde sentir que a equipe estava integrada, que a equipe estava experiente, estava entendendo a importância que era aquele campeonato mundial, enfim. Então foi acontecendo naturalmente, a equipe foi se estabilizando tanto emocionalmente como fisicamente, técnica e taticamente, a equipe estava pronta. Essa sensibilidade uma com a outra, esse conhecimento uma da outra, de você olhar e já saber o que quer e tudo. E como é que foi a conquista do Mundial no final da tua carreira de atleta? Como é que foi a sensação, a satisfação? Foi diferente, né, Hortência? Era a nossa última oportunidade, né? Não dava mais para jogar. Para mim, principalmente, eu queria parar, ter filhos, enfim. E foi assim, sabe? Consegui ganhar, consegui ser campeão do mundo, graças a Deus, entendeu? Então, assim, foi um alívio muito grande para mim, porque eu não ia ter outro campeonato mundial. E para mim parar numa carreira como eu tive, sem ter uma medalha de ouro no campeonato mundial, para mim foi, nossa, ia ser horrível. Então, assim, graças a Deus, aos 45 do segundo tempo, a gente conseguiu marcar essa geração. Eu queria, assim, que você falasse pra gente qual dessas disputas foram você falou dos Jogos Pan-Americanos, e aí a gente lembra do Fidel levando a medalha lá para vocês no pódio, e tem o último campeonato mundial. Você falou também numa disputa na Coreia que teve que foi especial para você por causa da mão. Agora a competição que te marcou o início foi os Jogos Pan-Americanos, né? Teve 3 competições. Eu marco as 3 competições como a mais difícil, a mais importante e a mais emocionante, né? A mais emocionante foi o Pan-Americano, que marcou nossa grande subida. Fomos campeãs Pan-Americano, o Brasil inteiro acompanhou o Fidel Castro, que fez aquela brincadeira comigo e com a Paula no pódio, enfim. Ali foi uma emoção muito grande. O Brasil inteiro acompanhou essa vitória nossa. A mais importante foi o campeonato mundial, porque você ter uma medalha de ouro, você ser campeão do mundo, é de uma importância muito grande, né? E a mais difícil para mim, a medalha assim que mais doeu, né, fisicamente, foi quando eu tinha acabado de ter um filho. Meu filho estava com 5 meses, eu estava jogando uma final de um campeonato, de uma Olimpíada, não é jogando a final de um campeonato paulista. Era a final, eu tive pouquíssimos meses de treinamento, consegui entrar em forma, não cheguei a 100%, mas 70%, 80% da minha forma, mas consegui ainda jogar uma Olimpíada e disputar uma final. Para mim foi muito difícil, carregando meu filho super pequeno. Levou junto, né? Levou ele junto, né, Hortência? Muito dolorida, para dizer, né? Hein, Hortência, levou ele junto, né? Levei junto, tinha que levar, né? Era muito pequenininho, enfim. Foi deixar meu filho num hotel, porque não podia entrar na vila com 5 meses. Foi muito dolorido, mentalmente, né? E fisicamente, porque eu tinha acabado de ter um filho, enfim. Não é uma coisa simples de você entrar em forma e já tinha despedido. Fazia 1 ano que eu não jogava mais, ainda com uma gravidez, fiz cesariana, tive que ficar 1 mês me recuperando da cesariana, depois mais 1 mês fortalecendo a musculatura. Eu tive, na verdade, 3 meses de treinamento para entrar em forma. Então foi muito difícil, muito desgastante, mas valeu a pena. Hortência, agora a gente terminando esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse o que você atribui que é mais importante para a pessoa alcançar a excelência, alcançar a alta performance. O que você pode deixar aí para os nossos ouvintes do CONAPAP? Primeiro, ter certeza se é isso que você quer. E segundo, estar disposto a sofrer para conquistar o seu objetivo. Então, abrir mão, focar, não ter moleza. Se você for ver a vida de todo atleta, é difícil. Isso vale para tudo, não é só para atleta não. Isso vale para qualquer profissão.
é se entregar, é doar, treinar demais. Você não pode ser igual ao outro. Se você treinar igual ao outro, você vai ser igual a ele. Então, é treinar além daquilo que o seu organismo pode. Eu sempre fiz muito mais do que aquilo que tinham passado para mim. Então, E depois, no final, todo atleta ele corre atrás dessa emoção, né? Qual é essa emoção? Aquela emoção de subir no pódio, ver o hino do seu país tocar, ver a bandeira do seu país subir. Essa emoção, ela é indescritível. Não dá para dizer para você como é que é. Então, para você sentir, você vai ter que subir lá. E para você subir, você vai ter que ralar. Tem aquela frase, né? Rala que rola. Se você ralar, vai rolar. Vai rolar, né? Isso aí, Hortência. Foi muito bom conversar com você. Eu acredito que as pessoas vão também apreciar muito, curtir muito esse nosso bate-papo e entender um pouco mais como é que é a cabeça de uma atleta que subiu no pódio tantas vezes. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.